Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Isa. Para casa pode te enviar até terça, né? Fala de qual? Boa tarde, professora. Boa tarde. Da unidade 4? Sim, da unidade 4. Isso. Boa Até tarde. máximo, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso agora. Beleza. Que eu estou aqui olhando as atividades que eu já recebi, distribuindo os pontos, para ficar faltando somente os pontos da prova que é semana que vem. E seguinte, alguns alunos eu vi nas outras turmas, que eu já dei aula hoje, que, tipo assim, me enviaram no e-mail, mas não chegou, conforme eles disseram, ou ainda não me enviaram quase nada, ou então me enviaram e passou batido. Teve 2 casos já de que me enviou no e-mail e aí eu fui procurar e realmente enviado, eu não tinha notado. Então, o que eu vou fazer? Já passou o prazo de várias dessas atividades, mas se você já me enviou e eu não falar o seu nome, você fala, eu te enviei. E eu vou procurar aqui no e-mail e vejo se passou batido, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o Emanuel no mudo. Eu vou das atividades desse bimestre e os nomes das pessoas que fizeram, tá, gente? Para ver se tá certinho, para eu não já passar ponto de ninguém. Bem rapidinho. Primeiro, exercícios da unidade 1, valendo 1,25 pontos. Recebi da Clara, Yasmin, Ana, Maria, Laila e Emanuel. Esse é os exercícios da unidade 1, tá? Exercício extra da unidade 1. Primeiro exercício extra que eu passei. Recebi da Yasmin, da Maria Eduarda, da Clara, da Laila e da Ana. Exercício... Raiza. Oi? Vale quanto esse extra? Esses exercícios extras, eles vão entrar junto com os pontos de participação. Então, eu vou só colocar lá de participação, vai ficar 2 pontos, e o restante, então, acho que se eu não me engano, são 5 pontos, né? Então, vão ser 3 pontos ao todo desses exercícios extras. E os exercícios da apostila ao todo dão 5 pontos, tá? Beleza? Então, exercício extra 2, ainda lá da unidade 1. Recebi da Laila, Maria Eduarda, Ana, Clara e Yasmin. Exercício 3, exercício extra de número 3, ainda lá da unidade 1. Clara, Yasmin, Maria, Laila e Ana. E tem os resumos também, tá? Que entra junto com esses exercícios extras. Eu recebi do vídeo lá, diferenciando RNA e DNA. Laila, Yasmin, Maria, Manuel e Clara. E do outro vídeo, DNA, proteína, eu recebi do Emanuel, da Laila, da Rafa, da Clara, da Yasmin e da Maria. Unidade 2, valendo 1,25. Emanuel, Maria Eduarda, Laila, Yasmin, Clara e Ana. Exercício extra número 1 da unidade 2. Maria, Laila, Yasmin e Ana. E o exercício extra 2 da unidade 2, Clara, Maria, Yasmin e Laila.
Se tiver alguma ressalva, gente, vai me falando aí. Tô indo, tô falando. Resumo do vídeo de Darwin. Emanuel, Clara, Laila, Maria e Yasmin. Unidade 3, valendo 1,25. Ana, Clara, Laila, Maria e Yasmin. Eu ainda não estou falando quanto que vale cada resumo e quanto que vale cada exercício extra, porque eu pretendo passar mais exercício extra, mas eu não sei se vai dar tempo. Eu tenho que ver primeiro a quantidade que vai dar, dividir com os pontos que eu posso distribuir, para saber quanto que vai dar para cada um. Por enquanto, eu só sei da apostila, que é 1,25 cada unidade. Exercício extra da unidade 3, quem que eu recebi? Ana, Clara, Yasmin e Maria. Pesquisa da página 351, Yasmin, Clara, Maria Eduarda e Laila. E por enquanto... Professora, essa aí eu tinha feito, só que eu acho que foi ontem que eu falei que você é um negócio. Não sei o que foi, não. Aí você falou que você não ia receber mais, por isso que eu não te mandei, entendeu? Que essa eu tinha feito. Mas... porque já teve gente que enviou no e-mail, só que como eu recebo muito e-mail, passou a batida e eu não anotei no meu caderno. Então, se você tiver já enviado, tá no e-mail, tá? Aí é só você falar, Raiz, eu te enviei. Aí eu procuro aqui, tá? Não, mas só que eu não te enviei, porque ontem eu te falei. Aí você foi e falou que não podia. Já, tá? Pois é, mesmo assim, pode não? Por favor. Isso. O que ainda tá no prazo, gente. Trabalho somativo eu já recebi da Yasmin, mas eu até quero dar uma ressalva. Yasmin, se você quiser. Acho que eu já tinha até Ela falado. não tá na aula, professora. Ela faltou porque tá na rua. Mas se quiser, eu falo pra ela. Fala pra ela que se ela quiser me enviar novamente, porque ela só me mandou as respostas. Não tem pergunta nenhuma. O prazo é até segunda-feira para todo mundo. Ela pode copiar as perguntas ou colar e me enviar de novo para ela conseguir todos os pontos, tá? Porque ela perdeu as perguntas, né? tem que ter as perguntas, tá, gente? Senão perde Beleza. ponto. Então, alguém tem alguma resposta que me enviou e eu não falei? Eu tenho. É por causa que eu acho que eu não escutei direito. A atividade número 2 da unidade 1, eu fiz. Deixa eu ver aqui. 2. Exercício 2, a unidade 1. Isso. Deixa eu ver aqui. Tá. O seu nome tá aqui, Maria Eduarda. Ah, tá, beleza. Então tá bom, obrigada. Mais algum, gente? Seguinte. Outra coisa. Mandei mensagem para a escola agora, deve ter 2 minutinhos antes dessa aula começar, para mandar recadinho para os pais dos alunos que não me enviam. Tá, gente? Então, fique esperto, porque papai vai ficar sabendo hoje ou até amanhã. Tá? Por quê? Porque depois fica de recuperação. Ai, mas minha filha sempre está na aula online. Não basta estar na aula, a gente tem que fazer as atividades. E eu dou muito ponto de atividade. Tá? Então, vão ser avisados os pais. Então, vamos continuar. Onde que a gente parou ontem? Deixa eu ver aqui. A gente parou nos exercícios, né, da apostila? Sim, falta fazer o último da página 367. Isso. Então, vamos lá. Página 367, a gente está no número 5. Vamos lá, que a gente ainda tem o exercício 1. Você aprendeu e para finalizar, que vai ser um resuminho de tudo que a gente viu esse bimestre. Então, Maria Eduarda, pode ler essas 5 aí pra gente. O projeto Residência Resíduo Zero foi lançado em Goiânia no dia 1/3/2016, Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Um dos 7 pontos defendidos por esse projeto é que o lixo orgânico doméstico seja transformado em adubo orgânico por compostagem em caixas
biodigestoras. Nas caixas superiores ficam minhocas e restos alimentares, e na caixa inferior acumula-se um composto líquido nutritivo com função de adubo, conforme apresentado na figura a seguir. No contexto desse sistema de compostagem, verifica-se que a. Não há produção de odores desagradáveis, pois o uso de minhoca substitui a ação de fungos e bactérias. B. Essa prática, apesar de eficiente, é nova e de difícil aceitação pela população urbana e rural. C. Devido à decomposição rápida, a compostagem doméstica se torna inócua. Enfim, para os aterros sanitários. D. Se evita a aeração do material em decomposição para evitar a presença de insetos e pragas. E. A matéria orgânica é transformada em humus, livre de toxicidade, metais pesados e patogênicos. Eu marquei a E. Isso, muito bem. Aí seria a E. A gente, quer dizer, não sei se foi com vocês, no 7º ano, não sei se vocês estudaram, né? Acho que eu não estava com vocês no 7º ano, mas vocês devem ter estudado sobre essa questão das minhocas. Vocês chegaram a estudar isso? Qual que é a importância delas? Se eu estudei, eu não lembro. Sim, eu estudei. Lembro de ter estudado. Se vocês lembrarem, vocês até conseguem responder essa questão. Que elas acabam sendo muito bom para a aeração do solo, elas fazem ali caminhos, né, na terra e ajudam, então, a terra a absorver melhor o oxigênio, então ela vai ajudar aí o desenvolvimento de plantas, enfim. Então, a matéria orgânica, ela é transformada em humus, livre de toxicidade, metais pesados e patógenos, justamente por causa dessa função que a minhoca tem de ajudar o solo a ficar mais fértil, tá? Ajudar o solo a ficar mais livre de toda a toxicidade que pode haver no solo, tá? Então, aí é a letra E. Muito bem. Agora a gente vai na parte aí do você aprender. Desenvolvimento sustentável. Lê para mim, Laila. Como podemos definir o desenvolvimento sustentável? Eu coloquei que tem como objetivo proporcionar qualidade de vida aos seres humanos e a preservação da biodiversidade. Ok. Mas o desenvolvimento sustentável, ele consiste em quê também, gente? Que a gente viu. Lembra que eu falei para vocês que um desenvolvimento sustentável é quando a gente explora, né, os recursos naturais que tem no meio ambiente, mas sem o quê? Colocar em risco a disponibilidade desses recursos, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Então, vocês também podem colocar isso aí nessa questão. O seu tá certo, Laila, mas completa um pouco falando isso, tá? Que ele que o desenvolvimento sustentável ele consiste em explorar os recursos naturais sem colocar em risco a disponibilidade desses recursos para gerações futuras, tá? Então, não é que você não pode explorar, né? A gente precisa de várias coisas que a natureza nos oferece, que o ambiente nos oferece. Mas a gente tem que ter consciência. Se aquele recurso está se esgotando, a gente tem que achar um novo caminho aí. Para isso, então, gerar um equilíbrio e não colocar, então, em risco essa disponibilidade desse recurso na natureza, tá? Isso é um desenvolvimento sustentável. A parte aí de biodiversidade, Emanuel. Lê para mim aí, Emanuel, e responde. Oi, peraí.
Descreva peraí, biodiversidade, né? Descreva a importância da biodiversidade para o homem. Qual que é a Então, importância? Pode falar várias, né? Mas me fala algumas aí, Emanuel. a natureza, oxigênio, não sei, professor. Mas Por é porque eu não exemplo, fiz, não. Eu fiz essa também. Eu coloquei que diversas espécies ameaçadas de extinção são potenciais fontes de alimentos, medicamentos e matéria-prima para a indústria, o que faz a biodiversidade um recurso natural essencial. É isso aí. exatamente. Exatamente. Então, as espécies, né, que são, igual a Laila falou, potenciais fontes de alimentos para nós, os medicamentos, a matéria-prima, né, que é importante para desenvolvimento das indústrias, né? Então, pode colocar isso daí. Então, a biodiversidade, ela traz muitos benefícios práticos para nós, como a diversidade de espécies, como fonte de alimento, os medicamentos e a matéria-prima para o desenvolvimento das indústrias. Próximo aí, Clara, lê para mim, a biologia da conservação. Espera aí, só um minutinho, Raiza. Pronto. Biologia da conservação. Dê exemplos de estratégias de conservação e preservação criadas pelos cientistas para evitar a extinção de espécies. Eu não fiz essa. A gente viu essa num dos últimos slides que eu falei para vocês lembram? Sobre... Pode falar. Como fala? Para conservar os animais, por exemplo, tem a reprodução em cativeiro, introdução de espécies, acréscimo de espécies, programa de reintrodução de espécies. E para as plantas, peraí que esse falta colocar. Mas tem o banco de sementes, unidade de conservação e Sistema Nacional de Unidade de Conservação e Unidade de Conservação de Proteção Integral e Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Isso, muito bem. Então, a gente pode colocar aí, né? Criação do banco de sementes, a reprodução também em cativeiro, também pode colocar. Deixa eu ver. Criação também de unidade de conservação, que a Maria fala. Acréscimo e reintrodução de espécies também. Agora o próximo aí, Ana. Lê para mim, ameaças à biodiversidade. A ação humana tem causado muitos impactos negativos na Terra. Que fatores antrópicos podem gerar mudanças globais que ameaçam a biodiversidade? Então, não sei se está certo, mas eu acho que é precipitação ácida, enriquecimento de nutrientes, duplicação da quantidade de nitrogênio, aumento da concentração de gases estufas e esgotamento do ozônio. São todas aquelas ameaças, né, gente? A gente viu várias. Chuva ácida, o enriquecimento de nutrientes, né, que em excesso traz, sim, uma ameaça. Sobre exploração de espécies, a introdução de espécies exóticas, a perda do habitat, tudo isso. Então, vocês podem colocar todos esses tópicos aí, ó. Perda do habitat, introdução de espécies exóticas, sobre exploração de espécies, várias mudanças globais que a gente pode ter, que eu citei para vocês, a chuva ácida, o enriquecimento de nutrientes, aumento da concentração de gases do efeito estufa, o esgotamento do ozônio, que vai acarretar, então, maior incidência de raios UV, que pode ser muito prejudicial para a nossa saúde, para o desenvolvimento das plantas, pode ser muito prejudicial para os animais, tudo em excesso, né? É isso. Vocês podem colocar. Beleza? Então, agora a gente vai para a parte aí que é um resumão. A parte do para finalizar. Então, a gente vai ver tudo que a gente viu desde a unidade 1.
Lê para mim, Isabela, a número 1 do para finalizar. Sim, senhora. Um alelo é dominante quando, letra A, sua presença determina a característica do indivíduo. Letra B, é representado por letras minúsculas. Letra C, se manifesta somente em homozigotos. Letra D, se manifesta somente em heterozigotos. E aí, galerinha, qual que é a resposta? Tá bem fácil, né? Qual que é? Letra C? Eu não lembro, mas eu acho que é a letra D. Letra C. Não, gente. Quando a gente fala... Oi? Eu acho que é a letra A primeira. Isso. Quando a sua presença determina a característica do indivíduo. Então, se tem um alelo dominante e um recessivo, o dominante que vai determinar a característica. Se tem dois dominantes, eles juntos vão determinar a característica daquele indivíduo. Então, essa daí é a correta, letra A, viu? Por que a gente não pode falar que ele se manifesta somente em homozigotos ou heterozigotos? Teve alguém que respondeu essa. Mas por que não pode ser? Qual que é a característica de um indivíduo homozigoto e um heterozigoto? Vamos, gente. Ninguém sabe? Eu não ouvi a pergunta. Quais O são? homozigoto é quando o organismo possui alelos iguais e o heterozigoto é quando possui alelos diferentes. Isso. Então, olha só, a gente não pode falar que um alelo é dominante quando se manifesta somente em homozigoto. Por quê? Porque ele pode ser um homozigoto, ele pode ter dois alelos recessivos, né? Então, não pode ser dominante. E heterozigoto é quando tem um alelo dominante e um recessivo, tá? Então, não é somente também em heterozigotos. Por quê? Porque o homozigoto ele pode ter dois alelos dominantes. Então, a gente não pode dizer que se manifesta somente em homozigoto ou somente em heterozigoto. E a B aí está falando assim, é representado por letras minúsculas, e é o contrário. É letras maiúsculas que a gente representa a dominância. Então, aí a certa é a A, tá? Lembrando aí, gente, estudem, terça-feira começa a prova. E talvez amanhã vai dar para a gente fazer aí uma revisão de tudo que a gente viu, para vocês ficarem mais craques aí para a prova. A número 2, lê para mim, Laila. Um homem com o cariótipo 47, XYY, originou-se da união de dois gametas diferentes, um com 23 cromossomos e outro com 24 cromossomos, considerando um gameta anormal. Este gameta anormal, A, é um ovócito secundário, B, é um espermatozoide, C, pode ser um ovócito secundário ou um espermatozoide, D, foi originado por falhas de separação de cromossomos homólogos durante a mitose. E aí, gente? Olha só, a gente tem aí, ó, X, Y, Y. Isso daí pode ser o quê? Esse anormal, que tem a mais aí. Pode ser o quê? Quando ele é um cariótipo feminino, ele tem cromossomos o quê? X. X, né? XX. Quando ele é masculino, ele tem o quê? Y. XY. E aí nós temos aí um XYY. Nós temos um Y a mais, certo? Então, esse um Y a mais é um quê? É um ovócito? É um espermatozoide? É um espermatozoide? Espermatozoide, exatamente. Justamente porque tem aí um cromossomo masculino, né? Então, aí seria a letra B. É um espermatozoide.
Então, esse cromossomo aí a mais, ele é um espermatozoide, justamente porque está representado pela letra Y. Número 3. Lê para mim, Maria Eduarda. Comparando uma molécula de DNA com uma escada torcida em espiral, o que seriam os corrimãos e os degraus? A. Os corrimãos seriam os fosfatos e os degraus seriam as pentoses. B. Os corrimãos seriam os fosfatos e as bases nitrogenadas e os degraus seriam as pentoses. C. Os corrimãos seriam os pares de bases nitrogenadas e os degraus seriam os fosfatos mais as pentoses. E D. Os corrimãos seriam os fosfatos mais as pentoses e os degraus seriam as pentoses e os pares de bases nitrogenadas. Parece uma dica que eu vou ler de novo. Vamos ensinar isso daí, gente. Isso daí tem que pensar um pouquinho. Então, ó, comparando uma molécula de DNA com uma escada torcida em espiral, o que seriam os corrimãos e os degraus? Os corrimãos seriam os fosfatos. Primeiro vamos lembrar, qual que é a estrutura do DNA, gente? DNA é formado pelo quê? Pelas fosfatos e a dextrorribose? Isso, que é o quê? O açúcar, né? O que mais? Sim. Temos também as bases nitrogenadas, Sim. certo? Então, essa é a estrutura do DNA. Olha só. Vamos imaginar aí. Quando a gente tem a estrutura do DNA, vamos olhar lá Calma aí. Vamos olhar lá na página 315. Vamos olhar lá na página 315, que tem um desenho lá que é muito legal para vocês conseguirem enxergar. Que tem primeiro aí, ó, o desenho com o açúcar e o fosfato e depois as bases nitrogenadas. Se a gente fosse imaginar isso daí como uma escada em espiral, o corrimão aí seria o quê? Tá vendo aí que os fosfatos e as pentoses, eles ficam na mesma extremidade? Vocês estão na página do desenho? Eu tô. Os fosfatos e o quê? Os fosfatos, o corrimão aí, vamos imaginar a escada. O corrimão aí seria o quê? O que vem primeiro? E açúcar. O fosfato, né? Então, o corrimão aí seria o quê? O fosfato mais as Pentose? né? Que é as pentoses, certo? E o degrau aí seria o quê? As bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Então, vamos voltar lá para a questão. A letra A está falando assim, o corrimão seriam os fosfatos, os degraus seriam as pentoses. Primeiro não, porque não nem das bases nitrogenadas, né? O DNA, ele é composto também pelas bases nitrogenadas. Então, a A já não é. A B, o corrimão seriam os fosfatos mais as bases nitrogenadas e os degraus seriam as pentoses. Não. A gente viu aqui nesse desenho que primeiro a gente tem o quê? O fosfato que liga ao açúcar que liga a base nitrogenada. E não seria o fosfato ligando a base nitrogenada, depois ligando ao açúcar. Então, a B também não é. O corrimão seriam os pares de bases nitrogenadas e os degraus seriam os fosfatos mais as pentoses. Não. O degrau ali, no caso, teriam que ser o quê? As bases nitrogenadas. D. O corrimão teria os fosfatos mais as pentoses, os dois ligados, sim. E os degraus seriam as pentoses, os pares de bases nitrogenadas. Então, o degrau, os pares de bases nitrogenadas.
nitrogenados. Então, essa daí que está correta. Ok? Se vocês olharem também o desenho da página 316, vocês conseguem enxergar também bem essa metáfora da escada, tá? Depois vocês olham lá o desenho também da página 316. Imagina como essa dupla hélice aí do DNA seja uma escada. O que está no centro da dupla hélice seriam os degraus, que são as bases nitrogenadas. Olha aqui esse desenho. Dessa página aqui, ó. Não conseguindo enxergar, não sei se aí vai ficar ao contrário. Mas abre aí na vocês. Imagina como se fosse aquela escada caracol. Os degraus no centro ali, tá vendo? Vocês conseguem ver justamente aí citosina, guanina. Então, são as bases nitrogenadas. E essas faixas são o que a gente fala de fosfato e o açúcar, que é a pentose, tá? Mais ou menos isso aí. Você consegue enxergar melhor vendo esse desenho da 316. Então, gente, amanhã a gente vai continuar, que já deu nosso horário. Então, a gente parou na questão 4. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Raiza, as outras páginas que você pediu ontem é para mandar que dia? Pode me enviar já. Tá bom. A unidade 4? Pode me enviar até terça-feira, que eu deixei, não foi? Foi. Foi. Até sexta? Terça. Terça-feira. Ah, tá. Você pode enviar a unidade até terça-feira e o trabalho somativo até segunda. Beleza? Tá bom. Obrigada. Beijo. Falou. Tchau. 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 Tchau.